Muito bem, amigos, na lição número 9, a parte de segunda-feira, como Deus alcança os poderosos e a missão de salvação tem que ser estendida a essas pessoas também. O Senhor Deus quer salvar a todos, ricos, pobres, até o mais poderoso, o mais rico, o mais influente. Deus quer que a missão de salvação chegue a essas pessoas também. Por isso, nós precisamos ter paciência com aqueles que estão nesse nível assim intelectual, nesse status social, para que nós possamos então respeitar até mesmo o tempo certo da pessoa estar entregando o coração a Jesus. Alguns abandonam assim a empreitada missionária porque vê que a pessoa não está assim ligando para nada. Eu conheci um homem rico que demorou 25 anos para ele assim decidir entregar o coração a Jesus, mas se tornou uma bênção numa das nossas igrejas aqui em São Paulo. Quando os missionários quiseram entrar no norte da África, por exemplo, eles se depararam com um rei muito cruel, o rei Knut. O rei Knut era cruel e ele não admitia missionários cristãos dentro da região dele. Ele mandou um aviso: se vocês entrarem, serão mortos. Poderiam os missionários desistir e ir para outro lugar, mas havia ali um desafio do Espírito Santo para que eles pudessem evangelizar aquele homem, toda uma região que havia mais de 100 tribos sobre a sua liderança. Os missionários aguardaram 10 anos. Durante 10 anos eles não conseguiram penetrar naquela região, fortemente guardada pelos soldados do rei Knut. Até que um dia o filho do rei Knut adoeceu. Já era um rapaz dos seus 24 anos. O feiticeiro da tribo não conseguiu fazer nada. Outros feiticeiros foram chamados, não conseguiram fazer nada. O moço estava com uma crise de apendicite. Foi aí que um missionário soube disso e conversou com um guerreiro e disse: vá ao rei Knut e diga se nós podemos ajudar a salvar a vida do filho dele. O rei Knut permitiu a entrada dos missionários somente para atender o filho dele. Havia um médico missionário e o médico missionário descobriu o problema, era uma crise de apendicite. Teve que fazer uma pequena cirurgia para remover o apêndice e então salvou a vida do moço. Desse episódio nasceu uma amizade. O rei Knut ficou muito grato e através disso ele disse para os missionários: me falem sobre esse Jesus que fez vocês esperarem 10 anos para entrar no meu território. Eles falaram de Jesus. O rei Knut ficou impressionado com a história de Cristo morrendo na cruz e permitiu que os missionários entrassem no território e pregassem o Evangelho. Milhares aceitaram Jesus. E assim, eles respeitaram o tempo certo desse homem poderoso entregar o coração a Jesus. Ellen White, no livro Medicina e Salvação, na página 252, ela escreveu o seguinte: o convite do Evangelho deve ser feito aos ricos e pobres, aos poderosos e aos humildes. E precisamos imaginar meios para levar a verdade a novos lugares e a todas as classes de pessoas. Importante esse conselho de Ellen White. E aqui nós temos a história de Naamã. A pergunta 2 é: como a história do poderoso Naamã nos mostra como podemos alcançar pessoas elevadas, poderosas para o Senhor. A história de Naamã. Segundo Reis, capítulo 62, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus havia feito livramento aos sírios, e era esse homem herói e valoroso, porém era leproso. E saíram as tropas da Síria e acabaram trazendo de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa menina disse à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, em Samaria. Se ele estivesse diante desse profeta, com certeza o profeta iria restituir a saúde ao meu senhor e ele se ficaria curado da lepra. Naamã soube disso e se apresentou ao rei da Síria pedindo autorização para ir até Israel conversar com o profeta. E então diz o seguinte: e veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem para Naamã dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã ficou muito indignado e se saiu dali dizendo: eu esperava que ele saísse, me saudasse e se colocasse em pé e invocasse o nome do Senhor seu Deus e colocasse a mão sobre a lepra e restauraria assim o leproso. Então chegaram-se os seus servos e lhe falaram mansamente e disseram: meu pai,
Se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, o Senhor não faria para ficar curado? Ele só pediu para o Senhor tomar um banho, lava-te e ficarás purificado. Isso não é difícil. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne ficou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, e chegando-se, pôs diante dele, e disse: Eis agora que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Agora, pois, eu te peço que aceites uma bênção do teu servo. E insistiu para que aceitasse dinheiros e presentes, mas Eliseu recusou. Então disse Naamã: então permita que o teu servo leve 2 sacos de terra daqui de Israel, para que eu coloque em minha casa, e eu, sobre esse pedaço de terra, me ajoelhe e adore o Deus do céu. Me perdoe também, profeta, porque eu levo o meu senhor na casa do Deus Rimom, e eu sustento a mão dele enquanto ele se inclina, e eu tenho que algumas vezes me inclinar levemente para ajudar o meu senhor. Perdoe-me nisso. E então Eliseu disse: vai-te em paz. Então, para a pergunta, como a história do poderoso Naamã nos mostra como podemos alcançar pessoas poderosas? Resposta: o profeta Eliseu teve paciência para lidar com o poderoso Naamã. Para uma pessoa mudar sua visão religiosa, leva um tempo. Por isso, nós temos que ter paciência, sabedoria, para tratarmos e respeitarmos o tempo da pessoa entregar o coração a Jesus. Respeitar sua cultura, seu status e sua religião. E com isso, ganharemos o coração dessa pessoa para Cristo. O profeta Eliseu foi compreensivo com Naamã, que levou os sacos de terra para adorar a Deus em sua terra, e ele foi sincero ao dizer que acompanharia o seu senhor, o rei da Síria, na casa do templo do Deus Rimom, e garantiu que não iria mais adorar esse Deus, mas só o Deus de Israel. O profeta foi compreensivo e disse: vai em paz, porque Eliseu sabia que em algum momento Naamã iria superar essa situação. Por isso, devemos ser tranquilos e calmos com as pessoas, para que nós possamos trazê-las ao Senhor Jesus da maneira mais compreensiva possível. A fé, a conversão, é um processo progressivo e não podemos adiantar as etapas. O Espírito Santo é que sabe o momento certo de uma pessoa poderosa entregar o coração a Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos a trabalhar com meios novos para que possamos alcançar corações de pessoas poderosas que serão uma bênção para o evangelismo, que serão uma bênção para a salvação delas mesmas. Nos dê essa coragem, esse destemor, ajuda-nos, nos dê compreensão da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe você. Tenha uma feliz segunda-feira. Vamos lá.